Bom, pessoal, então vamos lá resolver esse exercício. Então, esse exercício é: a padaria Hot Pão vende uma certa quantidade de pães franceses e uma quantidade de broas a cada dia. Cada pãozinho custa 60 centavos e a broa custa 4,50. Ao final do dia, o dono quer saber quanto arrecadou com a venda dos pães. Então, esse é algo que ele quer saber. A venda das broas é outro valor que ele quer saber. E o total das vendas, que é outro valor que ele quer saber. Sabe-se que ele, pensando no futuro, quer guardar um certo percentual na poupança. Então, ele quer saber também o percentual que ele vai guardar. Você foi contratado para fazer os cálculos para o dono. Tá? Então, vamos lá. Esse aqui é o programa que o Luiz passou para nós. Tá? Ele fez e a gente vai ver se está tudo ok. Então, beleza. Tem algum comando para identar o código aqui dentro? Se clicar com o botão direito aqui, ó, tem o Formate e Use a Style. Tá? Esse cara aqui, ele faz essa formatação já. Ele organiza já o código para a gente. Beleza? Ó, botão direito. Formate e Use a Style. Já faz isso para a gente. Então, se você escrever aqui, ó, coladinho aqui, bagunçado, que não deve escrever, tá? Porque já que você está codificando do zero, é melhor você fazer já bonitinho. Esse cara ajuda e já organiza para a gente esse código, tá? Vamos lá, então. Então, ó, o Luiz colocou aqui que eu preciso de entrada de valor inteiro a quantidade de pão. Então, quando é quantidade, ninguém vende meio pão. Beleza, então ele colocou em int aqui, perfeito. Então, eu vou trocar os comentários dele aqui, ó. Eu vou colocar os comentários mais próximos a esse código, tá? Então, aqui, ó, foi definido que a quantidade de pães, vírgula, broas. Agora eu pergunto, as vendas é um valor monetário? Se for valor monetário, não pode encaixar aqui, tá? Então esse cara é um valor monetário. Então é só a quantidade de pães e de broas que vai fazer parte, que serão inteiros, tá? Então foi definido que a quantidade de pães e broas são valores inteiros. Professor, eu tinha colocado como inteiro para demonstrar a quantidade de vendas de espécie, não o valor, né? Mas aonde você está usando isso daqui? Vendas, eu vou... que ele quer Mas... saber a quantidade que vendeu no dia. mas é o valor que vendeu no dia, não é? Ele quer saber, ó, ao final o dono quer saber quanto arrecadou com a venda de pães, então eu quero saber quanto arrecadou, qual o dinheiro, tá? Com a venda das broas e o total das vendas. Então esse valor da venda, quanto vendeu no total, a quantidade vendida, não é interessante, por quê? Porque pão tem o preço, broa tem outro, então não adianta nada você somar esses dois caras. A não ser que tenha sempre quantos itens foram vendidos? Aí sim entraria esse cara como inteiro. Beleza, Luiz? Eu tinha entendido assim, professor, que era a quantidade que ele queria saber das vendas. Em espécie, Tá. né? Então isso aí você não precisa. Aqui segue só o que o enunciado pede, tá? Tenta suprir o que o enunciado pede. Então ele pede só a venda dos pães, valor da venda dos pães, das broas e o total das vendas. Tá? Valor, tá? Arrecadou. Arrecadou é dinheiro. Tá? E depois o percentual. Então vamos lá. Então eu preciso só do pão e da broa, tá? Como inteiros. Depois, aqui o Luiz fez uma coisa interessante. Ele colocou o valor do pão e o valor da broa e depois atribuiu um valor para ele. Pode fazer assim? Pode. Poderia colocar direto o valor aqui? Também poderia, sem problema nenhum. Mas vamos utilizar a lógica que ele fez. Então ele criou duas variáveis indicando o valor de cada um desses. Eu poderia também colocar aqui, ó, igual 0,6, tá? Igual 4,5, tá? Então eu já posso criar a variável e atribuir um valor para ela no mesmo momento, tá? Isso eu posso fazer. E outra coisa, isso aqui é um valor constante, então eu poderia definir ele como constante, que a gente vai ver mais para frente ainda. Eu não quis
gerar dor de cabeça para vocês. Então, isso aqui eu posso fazer. Mas ele fez já separado. Então, vamos seguir a lógica do Luiz. Aí ele colocou o faturamento de pão, faturamento de broa, o faturamento total, quanto vai ser aplicado, né? E o percentual. Então, nos vendas aqui, já é o faturamento que ele tem. Beleza? Aí ele... Pode falar, Luiz. Não, senhor, não fui eu não, desculpa aí. É que está aberto o microfone, acho que está dando eco. Vamos lá, então, ó. Valor, entrada. A entrada seria o pão, a broa e o percentual a ser aplicado. Por quê? Porque, como eu quero saber o valor do pão, o valor da broa, o valor total das vendas e o valor a ser aplicado na poupança, então, como entrada, eu preciso ter o quê? Eu preciso saber quanto pão eu vendi, quanto a broa eu vendi e qual é esse percentual que eu vou guardar. Então, ele colocou as 3 entradas aqui, ó. Então, vou colocar aqui, ó. Entradas necessárias para a resolução do problema. Os outros valores são monetários. Dessa forma, devem ser valores reais, que é float. Beleza? Então, foi lá, entrada necessária para a resolução do problema. Então, ele pediu a quantidade de pão, tá certinho, a quantidade de broa tá certinho, e a quantidade e o percentual. Ele colocou certo aqui, ó, percent D é para inteiro, então é inteiro, percent D é inteiro, e aqui o percentual é percent F, perfeito. Tá? Depois, ele atribuiu a atribuição dos valores dos pães e broas, tá? Então, aqui a gente tem do preço, né? Distribuição do preço dos pães e das broas. Beleza, tá aí, tá no certinho. Esse venda a gente já comentou que não tem necessidade, tá? Agora aqui eu calculei, calcular o valor, o faturamento da venda dos pães, broas e total vendido. Tá? Então tá aqui, ó. Ele calculou aqui os 3 carinhas, que é o faturamento do pão, que é a quantidade de pão vezes o valor desse pão. Depois, a da broa vezes o valor da broa. E o faturamento, que é a soma dos dois. Beleza, até aqui tudo certinho, Luiz. Vamos lá. Depois, eu calculei o valor a ser aplicado. Na poupança. Ah, então, é o que? É o faturamento vezes o percentual dividido por 100. Certinho. Agora vem a apresentação dos resultados, tá? A apresentação dos resultados. Aqui que está o erro, Luiz. Tá? O que eu faço? Eu venho aqui, ó, coloco lá quantidade. Aqui a gente vai ter que definir a quantidade de pães vendidos, de valor, vou colocar valor das vendas de pães, tá? Aqui não seria percent D, então aqui a gente falou que o venda a gente não precisa, não tem necessidade. A gente tem com percent F, porque é o valor das vendas de pães, que seria o faturamento com pão, tá? Aqui a gente tem a string, ó. A string, o que é a string? É o texto que vai aparecer. Dentro do texto eu coloco aonde eu quero que apareça um valor, tá? Então eu coloquei aqui, ó, valor das vendas de pães, percent F, ou seja, dentro desse percent F vai entrar alguma coisa. O que vai entrar aqui? Vai entrar o faturamento
de pão. Tá? Então, o erro é só isso daqui. Tá? A gente coloca a string com os dados e o lugar onde eu quero inserir uma variável, colocar o valor da variável, aparecer o valor da variável, eu coloco lá o %f. Tá? No caso, por que %f? Porque é um valor real. Tá? Então, esse valor do fatipão vai entrar aqui, ó. Oi. Eu não tinha entendido essa barra ao contrário N. O barra N é para pular linha. Tá? É um comando na tela. É verdade. Assim. É verdade. Agora lembrei. Tá? Então, aqui, ó, a gente pode pôr aqui, ó, para ficar mais bonita a visualização, depois a gente mostra, depois eu mostro para vocês, tá? É o faturamento do dia, então vou copiar esse cara aqui para fazer o da broa, tá? É igualzinho, valor das vendas de broas, tá? %f de novo, FAT broa. Mesmo esquema, então lá, ele vai imprimir o valor das vendas de pães, achou o %f, pega a variável que está na frente e põe aqui dentro. Então, o valor que tiver em fatipão vai aparecer aqui. Valor das vendas de broa, tem o %f, pega o cara que está na frente e põe aqui. Tá? E o barra N para pular de linha. Aí eu vou colocar o faturamento do dia. Mesma coisa. Aqui, ó, a única coisa que faltou é que você colocou dentro do texto, a variável. Tá? E a variável é sempre fora do texto. Tá? Logo após o texto. Indicando que essa variável vai entrar no primeiro %f que ele encontrar. Se eu tiver querer colocar 3 valores, eu ponho 3 variáveis na frente. Eu vou mostrar depois um exemplo disso aí. Tá? Valor a ser aplicado, mesma coisa. Barra N, para pular de linha, para ficar bonitinho. Tá? Vírgula, aplicação. Tá, Luiz? Agora está correto. Então, você chegou bem próximo. Faltou só essa parte final que você não deve ter entendido direito o printf. Entendeu agora, Luiz? Sim, perfeito, senhor. Já começou a surgir aqui a lembrança. Beleza, então. Tá, então, essa parte que vai apagar as partes de baixo aqui. Tá? E aí eu vou rodar esse cara. Tá aqui, ó. Diz a quantidade de pães do dia. Vamos falar que vendeu 120. A quantidade de vendas de broa do dia foi 32. Percentual a ser aplicado, 10%. Aí, ó, tá lá, valor das vendas de pães, 72. Valor da venda de broa, 144. Faturamento do dia, 206. Valor a ser aplicado, 21,60. Tá vendo? Esse monte de zero aqui depois da vírgula, ó, não fica legal. Então, para mim limitar a quantidade de zero depois da vírgula, eu faço o seguinte, eu venho aqui, ó, eu coloco aqui dentro, entre o % e o F, eu coloco lá, ó, eu quero só 2 casas decimais. Depois do ponto, 2 casas. Depois do ponto, 2 casas. Depois do ponto, 2 casas. Então, aí ele vai limitar a 2 casas. Eu posso colocar aqui também, ó, na frente aqui, o tamanho que ele vai ocupar. Mas não tem necessidade, tá? E aí ele não tem limite, ele pode ter o tamanho que quiser. Então aí se eu rodar esse cara de novo, ó, eu vou ter uma visão um pouquinho melhor, tá? Aqui, ó, existe a quantidade 100, quantidade de vendas 35, opa, percentual 10%. Tá? Então o valor total das vendas do pães é 60. Tá vendo? Agora tem ponto 00, ponto 50, ponto 50, ponto 75. Eu consigo dar uma visualização melhor para esse resultado. Beleza? O Gabriel colocou aqui, ó, dentro dessas notas compartilhadas, algumas bibliotecas, tá? Para fazer com que apareçam os acentos. Tá? Então, quem quiser utilizar com acento, você vai colocar esses includes aqui, ó. O que são esses includes? Na verdade, esse MATH você não precisa, tá? Porque o MATH é para trabalhar com valores, com coisas de matemática, tá?
O STDIO, a gente vai sempre colocar, tá? Eu não pedi para colocar ainda, para simplificar. Ah, tá. O Murilo falou que ele está fazendo, utilizando o DevC, tá? Que é uma outra ferramenta, que é um outro ambiente, tá? Que você pode usar em vez do CodeBlocks. E ainda mais, é por isso que a gente usa o CodeBlocks, Murilo, para deixar o mais simples possível, porque o importante agora não é a sintaxe da linguagem, é aprender a lógica de programação, tá? Por isso que a gente tentou, a gente usa a ferramenta mais simples possível, tá? E evita colocar esses monte de configurações, porque só vai gerar dificuldade de entendimento, tá? Então, se você quer que apareça letras, os acentos, as coisas, essas duas coisinhas que você coloca aqui, ó. É esse aqui, esse include e esse tá? Então aqui eu defino padrão de escrita. O padrão dele é americano, tá? E aí, quando a gente está escrevendo em português, a gente quer pôr acento, quer pôr as coisas, então eu coloco essa biblioteca aqui, ó, com esse include aqui dentro, include locale.h, e coloca esse set locale aqui, indicando qual a linguagem que a gente vai estar utilizando. Tá? Então. Professor. Oi. Esse set locale ele pode pôr em qualquer lugar dentro do Void Main que funciona. O quanto antes melhor, tá? Porque se você colocar para baixo aqui, ele já vai apresentar as coisas. Então, antes de qualquer texto que você vai colocar, você já coloca ele, tá? O ideal. Professor, essas codificações aí é para justificativas que eu quero fazer e deixar escrito certinho, né? Exato. Aqui para que os acentos apareçam. Resolver problema de acentos e cedilha. Tá? Então, é só para ficar mais bonitinho, tá? Precisa colocar, pessoal? Não precisa. Oi? O meu CodeBlock, ele está em inglês, então ele fica corrigindo, ele fica marcando as palavras que eu coloco em português, né? Ah, tá. Provavelmente, deixa eu ver se tem aqui no setting. Acho que aqui no editor aqui. Falar para ele não corrigir. Aqui tem code. Code completion. Não. Aqui, ó. Tá? Para quem tá com esse problema, que ele fica gerando um monte de errinho, tá? Aqui a gente tem um dicionário, ó. Se você quiser colocar português, no caso aqui a gente não tem que importar, tá? Dá muito trabalho, eu acho que não compensa, tá? Desabilita esses caras aqui, ó. Deixa tudo desabilitado, ô Luiz. Se você desabilitar esses caras aqui, não vai fazer checagem, tá? E aí não aparece como erro. Então você vem aqui, ó. Settings, editor. Tá? Dentro do editor, você vai descendo aqui, ó. Tem aqui, ó, Spell Checker. Spell Checker é para checar sintaxe. Aí você desabilita, tá? Não desmarca todos esses caras aqui, dá um ok, ele não vai checar nada. Não vai dar erro em nada. Não, obrigado, senhor. Eu tinha procurado aqui, apanhei, mas eu não consegui encontrar. Tá? Então, ó, essa biblioteca aqui, ó, eu vou rodar esse cara de novo, só para mostrar para vocês uma coisinha. Vou dar um run aqui. Não, vou fazer diferente. Vou comentar essa biblioteca aqui, só para vocês entenderem o que acontece. Essa biblioteca, stdio.h, tem que ser colocada em todos os programas que tenham printf ou scanf. Ah, professor, a gente não colocou e sempre deu certo.
Ah, você colocou e sempre deu certo. Por quê? Eu vou rodar ele aqui. Deixa eu mostrar aqui embaixo. Cadê o meu janelinha de erro aqui? Viu? Logs. Tá vendo aqui embaixo, ó? Que eu não consigo comentar. Aqui ele está dizendo, olha, apareceu uns azulzinhos aqui, ó, falando assim, warning, perigo, cuidado, tá? Declaração implícita da função printf, tá? O que ele quer dizer com isso? Tanto do printf quanto do scanf. Que ele fez, ó, eu incluí sozinho o stdio.h, tá? Então, o próprio Code Blocks faz a inclusão do stdio.h, sabendo que você está usando o printf e o scanf. Agora, se você já colocar o printf e scanf, eu vou minimizar isso daqui, só para mostrar que agora, deixa eu fechar esse cara, eu vou colocar o stdio.h. Esse include é para adicionar a biblioteca, tá? Adiciona a biblioteca onde está o scanf e printf, tá? Então, essa biblioteca stdio.h é onde está o printf e scanf. Então, se eu vier aqui e recompilar de novo, ó, cadê os azulzinhos, os warnings aqui, ó? Não tem mais. E ó, outra coisa interessante, ó, o acento aqui, ó. Tá? Por que o acento funcionou? Porque eu incluí a biblioteca locale e coloquei esse set locale português. Beleza? Professor, eu tinha observado isso, que a hora que executava, aí a palavra pão, por exemplo, não saía da forma que eu tinha digitado. Exato. Aí eu ficava procurando se eu tinha errado alguma coisa. Não, é porque lembra da tabela ASCII de vocês lá? Tá? A tabela ASCII Sim. ela tem várias codificações. Aqui eu tenho até um lugar que mostra aqui, ó, no editor. Encoding Settings. Tá vendo? Esse Windows 1252, ele é o padrão que a gente usa, tá? É o padrão onde a gente tem o tio, as coisas, tudo, tá? Porque ele trabalha com o latino. Isso aqui é para o editor, mas na hora que você roda o seu programa, ele está no padrão americano, e aí ele não faz, ele não consegue apresentar o A com tio, é outra codificação diferente. Então agora, dessa forma aqui, você resolve o problema. Bom, pessoal, mais algum exercício vocês querem ver? Vamos resolver o problema da Isabel, então? Isabel podia passar para o senhor aí o código. Vamos. Vamos discutir, então, esse exercício que a Isabel fez aí. Fiz assim. Beleza, vou copiar aqui e vamos discutir ele também. E eu não sei, foi o que eu falei para o senhor, eu copiei da internet, fui fuçando, né? E aí esse rei 100F mod aqui, eu coloquei e deu certo. Falei, então deu. Vamos lá, o que você fez aqui? File, new, empty file. Porque eu fui usar aquele lance do inteiro, não conseguia fazer a conta, porque misturava com float, não dava jeito. Eu deduzi que foi isso que não deu certo, né? Como o valor financeiro, o valor monetário é inteiro, então ele gera esse negócio. Mas eu vou mostrar uma solução mais fácil, mais rápida, tá? Eu agradeço. Dividir conta. Então, vamos lá. Esse exercício, vou colocar até o nome do enunciado aqui. O enunciado dele.
Aqui, o 3, né? É o 3. Ctrl C. Vamos lá. Vou lá ele aqui. É sempre bom vocês colocarem aqui no início, pessoal, para vocês mesmos, tá? Depois de 2 anos, você não sabe nem o que está acontecendo ali dentro. A copia aqui, ó, não mata ninguém. Professor, uma dúvida. Pode falar. O senhor colocou lá no Moodle para anexar o arquivo. Não sei se eu entendi direito. O senhor fala assim, para anexar um exercício por vez. Mas o Moodle só aceita um arquivo, ou eu estou enganado? Não, o Moodle aceita bastante. Deixa eu ver como está a configuração de vocês. Ó. Eu vou mostrar a configuração para vocês aqui. Tá, então você pode vir aqui e enviar. Que o meu está como professor, tá? Aqui, ó, eu configuro o Moodle, ó, usar configurações. Aqui eu coloco a quantidade, ó. Número máximo de arquivos enviados. Eu posso enviar 20. Pode colocar até 20 arquivinhos C lá. Tá? Tem gente que compacta. Perfeito, resolve sem problema nenhum. Tá, então eu vou entrar como aluno agora. Dar papel para estudante. Agora eu virei estudante. É isso que vocês têm. Você vem aqui adicionar envio, ó. Aqui você pode soltar os arquivos que você quiser. Então eu posso vir aqui, ó. Resolução de exercícios. Eu posso pegar aqui, ó, esse dividir conta, esse aqui. E põe cá, ó. Tá? Então eu só vou jogando os arquivos aí e depois salvar mudanças. Olha lá, ó. Perfeito. Aí vai aparecer assim, ó. Olha lá. O dia, tudo certinho que você enviou cada um dos arquivos. Okay. O senhor podia passar a dica para a professora de inglês, que ela está com a dificuldade disso aí. Ah, beleza. Eu falo com ela sim. É só definir a quantidade de arquivo. É que o Moodle antigo, o Moodle anterior, que vocês não pegaram ele só deixava envio de um arquivo. Ou aí você tinha uma outra forma de fazer que você poderia enviar mais, mas era mais complexa. Tá? Vamos lá. Então, ó, a Isabel, o que ela fez? Ela definiu as variáveis aqui. Esse recém aqui, deixa eu ver aqui para que serve esse cara. Mude de conta. Era para pegar o resto. Ele tá pegando o resto da divisão. A reta da divisão real. Isso. A float mode é a reta da divisão real. Tá certo. Aí você tá pegando o resto da divisão. Na verdade, esse recém aqui não é 100, né? É o resto da divisão real. E aí ela pega a conta, tira o que tem de resto. E aí põe essas duas contas. Vai ter uma forma, eu acho que mais fácil. Eu acredito. É que eu não expliquei para vocês o negócio de cast. O que é cast? Cast, fala assim, ó. Casting, ou simplesmente cast, é você forçar a transformação de um tipo em outro. Ou seja, eu pego um valor e encaixo dentro do outro, de qualquer jeito. Tá? Então, o que eu posso fazer? O que eu quero é saber quanto cada um vai pagar. Então, eu posso pegar e fazer assim. Conta 1 é igual. Então, aqui eu posso pegar assim, pegar a conta e dividir por 3. Só que aqui ele vai fazer a divisão como sendo a divisão float. Tá? O que é a divisão float? A divisão é como sendo uma divisão real. Então, ele vai pegar com tudo. Se eu ponho um int aqui na frente, ó, eu estou transformando essa conta em inteiro. Tá? Para depois jogar dentro desse cara.
que eu não vou ter os outros valores. Tá? Então, o que eu fiz? Eu falei, ó, faz essa divisão aqui da conta por 3 como inteiro. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar, dividir e vai descartar o vírgula 00, o que sobrou dessa divisão. Tá? Então, se eu tiver 100 lá, o que ela vai fazer? Ela vai dividir, vai dar 33,33333, ele vai jogar fora o vírgula 33, vai ficar só 33 aqui. Tá? Aí a conta 2 é igual à conta 1. Uma coisa que é interessante que a gente pode fazer aqui em linguagem C, a gente pode fazer assim, ó, conta 2 que é igual. Olha que interessante. Eu estou dizendo, ó, que a conta 1 é igual à conta 2, que é igual a esse valor. Então, eu estou atribuindo nesses dois caras esse cálculo que foi feito aqui. Tá? Isso eu posso fazer também. Só que não vou fazer não, vou deixar bonitinho aqui para vocês não confundirem. Tá? A gente sabe que a linguagem ela é bem flexível. Tá? Ela tem bastante coisa. E não adianta eu passar todas as coisas para vocês, senão vão ficar tudo doido. Então vamos passar só aquilo que a gente precisa inicialmente e depois, quando vocês já tiverem mais craques, já mais tranquilos dentro da linguagem, a gente vai passando as outras coisas. Tá? Então a conta 1 é a divisão inteira da conta por 3. A conta 2 é o mesmo que a conta 1, então o primeiro paga o mesmo que o segundo. E a conta 3 é a conta menos a conta 1 menos a conta 2. Professor, Oi. o meu monitor não está aparecendo direito. Depois que o senhor digitou conta 1, o sinal é igual, né? É igual. Ah, tá. Aumentar. Melhor agora? Não, é o meu monitor, senhor. Ah, tá. Se fosse a resolução. Tem hora que aparece igual, tem hora que aparece só o sinal de menos. Ah, você usou V1 aqui, né? Então, V1 é a conta dividida por 3. O V2 é igual ao V1. Então, o primeiro paga a conta dividida por 3 sem as casas decimais. O segundo paga o valor do primeiro. E o V3, que é o valor da terceira pessoa, ela paga a conta menos o valor do primeiro menos o valor do segundo. Tá? E aí, tá lá, resolvido da mesma forma. Entendeu, Isabel? Entendi, é mais fácil. É que realmente o problema é que quando eu comecei, eu fui pelo fluxograma. O fluxograma falava, esse é inteiro e esse é em real, né? Então eu fui tentar fazer esse float em real e o inteiro aí, não dava certo, não. Porque se você colocar, ele não mistura o tal do inteiro com o float, porque agora eu vi como mistura. Obrigada. Então, o que não pode é você colocar dentro do inteiro um float. Tá? Por quê? Porque o float ele é maior. Então, se ele é maior, você vai querer colocar dentro do inteiro, ele não funciona. Agora, o contrário funciona. Se jogar um inteiro dentro de um real, funciona. Entendi. É questão de tamanho. Tá? Então, isso aqui fica mais fácil. Então, quando a gente quer forçar algo a acontecer do jeito que a gente quer, do tipo que a gente quer, a gente põe entre parênteses o tipo que ele deve ser. Então, eu estou falando assim, ó, faça a divisão da conta como sendo inteiro por 3. Tá? Então, é inteiro com inteiro, vai dar inteiro, então ele vai jogar, descartar as casas decimais, e aí resolve-se todo o resto. Tá? Vamos ver a solução da Isabel. Então, ela fez o quê? Ela colocou todos como float, tá? A conta, V3, V1, V2, que são as três pessoas, o valor das 3 pessoas, e a conta 1 aqui ela usou para fazer esses cálculos aqui junto com o res. Então, a gente não vai precisar desses caras aqui. Eu vou deixar aqui só para comentário, tá? Aí ela pediu o valor da conta, que é a única coisa que eu preciso aqui. Então, a partir da conta, que eu quero saber quanto cada um vai pagar, tá?
Aí eu faço o cálculo aqui, então dividiu a conta por 3, pegando só a parte inteira. Depois, ele pegou o valor 1 e falou que o segundo a pagar vai pagar a mesma coisa que o primeiro, que é a conta por 3, só a parte inteira. E aí o valor 3, o valor do terceiro cara, é a conta menos o que o V1 pagou, menos o que o V2 pagou. E aí apresentou os 3 valores. Perfeito. Mais alguma dúvida, pessoal? Em relação ao ambiente, está tranquilo? Estão conseguindo fazer? Estão conseguindo utilizar o CodeBlocks? Quando eu entro lá no Discord, a nossa turma tem uma sala ou as salas funcionam tipo livremente, aí eu saio procurando onde sortar? Livremente a sala, não tem a sala por turma. É que agora a gente vai reorganizar de novo a monitoria com os novos monitores. A gente vai tentar deixar um formato diferente, tá? Melhorado aí, para tentar dividir, separar por turma, para ficar algo mais fácil. Mas é que geralmente os professores atendem vários alunos de várias turmas, então fica mais livre, tá? Então essa é a ideia. Porque eu fico, por exemplo, com o Discord aberto e às vezes dá um toque lá, é tipo um chamado. Aí eu fico meio perdido, senhor. Eu entro lá, eu não sei quem que está mandando mensagem ou aonde que é. Quer ver? Aí, Ó, eu vou abrir o Discord aqui para gente dar uma olhada aqui nele, tá? Eu tenho bastante. Deixa eu voltar aqui no início. Monitoria. Vou pôr o Discord aqui. Estão vendo aí o Discord? Tá? Aqui é o seguinte. Aqui estão as salas. Então, se o professor estiver na sala, você vai ver assim, que né, eu vou entrar aqui na sala de voz. Vai aparecer eu aqui, ó. Se eu estiver lá na sala, é só vir aqui, clica na mesma sala de voz. Fala, professor, que eu quero ver tal coisa. Estou com dúvida em tal coisa. Tá? Pode mandar também pelo texto aqui, ó. Professor, estou com dúvida. Mas o ideal é chamar o professor mesmo, pela sala de voz. Tá? Então vai aparecer 2 pessoas aqui dentro. Ó. Olha lá, entrou, o Cisne entrou aí. Ó. Então aqui a gente consegue conversar, bater papo, tal. Aí você consegue apresentar a tela. Então eu posso vir aqui, ó, posso compartilhar a tela. Então, ó, professor, estou com uma dúvida, você não pode ver o meu exercício? Você vem aqui, ó, compartilhe sua tela. Clica aqui. Olha lá, ó, eu vou selecionar a minha tela, eu vou colocar essa tela que está as minhas coisas, ó. Tá vendo? Então, aqui é a minha tela, ó. Se eu vier aqui e abrir o meu CodeBlocks, olha lá. Vocês vão estar vendo nessa tela aqui, ó, o meu CodeBlocks. Tá? Então, é dessa forma que a gente vai trabalhar dentro da monitoria. Então, na hora que você tiver assim, ó, eu quero ver, eu não quero mais ver a tela, tá? Eu posso ou entrar direto em algum outro lugar, eu posso clicar aqui também, ó, que mostra a grade com todo mundo que está na sala, tá? Então, essa é uma forma. Então, aqui eu consigo resolver e explicar para várias pessoas. Então, tem 2, 3 com dúvida, beleza, sem problema. Agora, o professor não está em sala nenhuma. Então, eu vou sair da sala aqui, ó. Vou desconectar. Eu desconectei, eu não estou em sala nenhuma. Mas eu quero falar com o professor. Beleza, vem aqui, ó. Clique em cima, direto. Tá? Então, se eu clicar em cima do professor aqui, ó. Vou clicar em alguém que está aqui. Eu vou clicar na Alessandra aqui, que está em aula. Cliquei na Alessandra, fala. Professor, estou com dúvida. Estou com dúvida. Tá? Aí eu entro no bate-papo com essa pessoa. Tá? Aqui em cima, ó, vou voltar lá. Tá? Aqui então tá todo mundo. Então você pode conversar com um amigo seu direto aqui, ó, sem problema nenhum. Você vem aqui, ó, todo mundo que está no disponível aqui, ó, pode mandar alguma coisa para mim.
Alguém manda alguma coisa para mim aí. Esse aqui quem que é? Professor, e deixar recado para quem está ausente. Pode deixar também. Tá? É só fazer assim, ó. Você vem aqui, ó, que nem ó, o Luiz, para você, eu vou mandar uma mensagem aqui, ó. Falar assim: ô Luiz, qual a dúvida? Se você não tiver ativo, ele vai ficar aqui, ó, um quadradinho aqui, ó, para você ver, ó. Tá vendo aqui que aparece 1, 2, 3, 5, é a quantidade de mensagem, ó. Que nem, ó, a Letícia mandou para mim alguma coisa aqui, ó. Oi. Tá vendo? Então eu posso ver depois, mandar para ela, já resolveu o problema? Converso com ela aqui, ó, já resolveu o problema? Ah, não. Então o que eu posso fazer? O professor pode vir aqui, ó, e clicar aqui, ó, iniciar chamada de voz, tá? Quando inicia a chamada de voz, é uma conversa entre eu e aquela pessoa. Então, o que eu escrever vai ficar aqui exclusivo para a pessoa, tá? E aqui, na chamada de voz, a gente consegue conversar. Então, se a Letícia entrou aqui, ó, a Letícia está aqui agora, a gente está batendo um papo, ó, a gente pode ir conversando, tá? Se ela quiser mostrar a tela, ela pode mostrar a tela, eu posso mostrar a minha tela. Então, a gente pode fazer esse compartilhamento. Entenderam, pessoal? Então, você pode fazer aí, ó lá, a Letícia está mostrando lá, que ela está fazendo aí, ó. Ela resolveu do sanduíche aí, ó. Tá? E aí o professor vai dando dica para você, faz assim, faz aquele outra coisa, e a gente consegue resolver. Então, quando alguém faz alguma pergunta, ó, quando aparece essa janelinha aqui em cima, ó, é que eu estou conversando com a Letícia e ela está mostrando a tela, explicando o que ela está fazendo, tá? Agora, quando aparece só o redondinho aqui, ó, o círculozinho, o nome da pessoa com o círculozinho, é quantas mensagens ela enviou para você. E aí você consegue gerenciar isso. Beleza? Aí eu acabei a gente acabou de conversar, eu e a Letícia. Eu posso vir aqui, ó, e parar de assistir, tá? Ele vai sair, vai ficar eu e a Letícia aqui. Beleza, tchau, tchau, Letícia, até mais. Desconecta. Aí eu posso acessar outra coisa. Então eu posso vir para outra coisa aqui e posso voltar para a monitoria, tá? Então, quando você quiser conversar com alguém, você vai lá e clica na pessoa mesmo e manda mensagem. Se ela estiver online, ela vai te responder na hora. Aí você bate papo, aí você pode projetar a tela, pode fazer qualquer coisa. Eu falo assim, mas é que tem 2, 3 pessoas com dúvida. Pode ir para uma sala? O professor vai. Então, vamos para a sala 3. O professor vai lá, clica na sala 3. Entrei na sala 3, eu estou ativo aqui. Os alunos entram e aí a gente explica isso daí. Tá? Aí você consegue entrar em contato com os professores, entrar em contato com os outros amigos seus. Vocês podem juntar também. Pessoal, a gente está com dúvida aqui, vamos bater um papo lá? Junta uns 3, 4, 5 numa sala daquela e aí troca informação, não tem problema nenhum. É o que se fazia quando a gente estava no presencial. Tá? No presencial, o que a gente fazia? A gente conseguia conversar um com o outro, aí, um na frente do outro, batendo papo, tal. Um resolvia para o outro, a gente pode fazer aqui também dessa mesma forma. E outra coisa, quando começar a monitoria, não precisa ter vergonha do aluno, não, porque todos os alunos que a gente coloca lá como monitor são alunos extremamente capazes, tá? É pessoal que já tem o domínio total das ferramentas, das coisas, então vai ajudar bastante vocês. Bom, vamos fazer então o que a Alessandra pediu aqui, que é o do coração aqui. Então, costuma fazer isso, ó, copia enunciado, barra asterisco, asterisco barra, põe aqui dentro, enunciado, que aí fica mais fácil, não precisa ficar indo toda vez lá para ver o que o exercício pede. Esse aqui é mais detalhado. Tá tudo com detalhezinhos bem pequenos. Tá? Então aqui ele fala o seguinte, ó, o coração bate em média uma vez por segundo, tá? Ou seja, 60 batimentos por minuto. Desenvolver o algoritmo para calcular e escrever quantas vezes o coração de uma pessoa baterá se viver X anos. Então ela quer saber, com base na idade da pessoa, tá? Eu calcule, tá? Com a idade da pessoa em anos, eu calcule
quantos batidos o coração deu, ou seja, quantos segundos tem de vida essa pessoa, tá? Então, vamos lá. Então, eu já salvei aqui, vamos colocar o nosso voidman lá. Voidman. Tá? Aqui, antes, eu já vou começar a acostumar vocês a colocar o include, incluir a biblioteca stdio.h, tá? Entre sinal de menor e sinal de maior. Tá? Esse cara aqui, vocês vão encontrar muito aí na literatura de computação como parênteses angulares, tá? Porque ele tem um ângulo aí de, sei lá quantos graus, o certo seria de 90, mas não é não. É menor. É parênteses angulares. Então, eu vou colocar aqui, criei o main, então, o principal nosso. Aqui dentro, então, dado de entrada é dado a pessoa em anos. Beleza, então eu sei que eu vou ter o que aqui, ó? Idade, int, vou colocar com inteiro. Se quiser, pode colocar como float também, float. Aí a pessoa pode colocar, eu tenho 25,8. Não sei quanto a gente põe. Se quiser, pode colocar como inteiro mesmo, tá? Aí, se você colocar como inteiro, todo o resto vai ser inteiro. Por quê? Não, na verdade não vai. Aqui tá a gente de divisão. Então, vai ter que colocar como float. Então, eu posso ter a idade como inteiro. Só que aí, as batidas, eu vou ter que colocar como float. Por que a batida tem que ser float? Porque um ano tem 365,25. Professor, não é 365 e há 4 anos tem 366. Mas se você pegar, fazer a média, dá 365,25. Então, no ano, a gente tem aí um quarto de dia ainda. Aí isso é feito por causa do ajuste na rotação da Terra, rotação, anulação e blá blá blá. Eu fiz doutorado na cartografia, mas eu estudei o porquê de todas essas coisas aí, mas eu não curto muito não. Vamos lá. Então eu vou colocar um printf aqui. Por que eu coloco o printf? Para facilitar a vida do usuário. Qual a sua idade? Tá? Então, eu dei um printf perguntando para o usuário qual a idade dele. Aí eu dou um scanf para fazer a leitura. Então aqui eu estou fazendo a leitura. Como a idade eu coloquei como inteiro. Tá? Muito cuidado sempre aqui com esse e-comercial. Tá? Se você não põe esse... Quer ver? Eu vou mostrar a não colocação do e-comercial. Vou colocar um printf aqui, ó. Fim. Tá? Eu vou arrancar o e-comercial daqui só para vocês verem o que vai acontecer. Então eu salvei aqui. Tá? Mandei compilar e executar. Faltou ponto e vírgula? Aqui, deixa eu mostrar um erro aqui. Vou começar a escrever mais errado, para ter mais erro, para a gente poder entender. Ó aqui o erro que ele falou para nós aqui, ó. Expected é esperando, tá? Esperado, tá? É esperado ponto e vírgula antes da minha chave. Ou seja, antes da chave aqui, entre a chave e onde ele posicionou aqui, tem que ter um ponto e vírgula, tá? Então, toda vez que você encontrar essa mensagem aqui, ó, expected, esperado, ponto e vírgula. Então, tá faltando um ponto e vírgula em algum lugar. Toda linha tem que ter um ponto e vírgula, tá? Então, atentar para esse errinho aqui, que é um erro comum e é fácil de consertar. Tá? Deixa eu recompilar aqui. Tá lá, ó. Tá vendo? Ó? Eu coloquei errado o e-comercial aqui, ó, e não deu erro. Rodou. Rodou. Vou colocar lá 18. E vai apresentar o quê? Fim, né? Ué. Não apresentou o fim. Pode dar Enter, pode fazer o que quiser. Ele não vai sair. O que acontece aqui, pessoal? Esse erro, esse de ficar parado ou dele quebrar o programa, lá, parou o programa. Ó. Abortou. Por quê? Porque eu tenho que colocar o E. O que é o E? O E é a posição de memória onde está a caixinha da idade.
tá? Então, esse E comercial na frente tem que ter, porque indica onde que ele vai guardar o valor. O scanf, como que ele trabalha? Ele fala assim, ó, eu vou ler o inteiro e guardar no endereço desse cara, tá? Se eu não ponho o endereço, eu vou guardar lá no idade. O idade ele não sabe onde é, ele se perde, tá? Então, tem que ter o e-comercial na frente. Porque o e-comercial significa o endereço da idade, no lugar da idade. Se eu não ponho, ele vai ler o inteiro e guardar na idade. Onde que é a idade? Não sei, ele não sabe onde está, não tem esse endereço idade. Tem o endereço idade que é isso aqui, ó, endereço da idade, tá? Então agora se eu rodar esse cara aqui e digitar aqui a minha idade, ele vai apresentar o fim, tá? Então bastante atenção com isso daí. Aí aqui dentro eu quero calcular a idade, na verdade, a quantidade de batidas do coração. Do coração. Aí aqui eu vou colocar um %f aqui. Por quê? Porque eu vou multiplicar por um número que é um número real. Então, quando eu multiplico por real, tem chance de dar casas decimais. E se der casas decimais, eu tenho que... não posso perder elas. Se eu colocar como inteiro, ele vai perder essas casas. Tá? Então, aqui eu vou colocar lá o barra N para pular a linha. E aqui eu vou falar, ó. Então, no lugar desse %f, quem vai entrar? Vai ser essa variável aqui. Batidas. Então foi isso que eu errei, eu coloquei tudo como inteiro. Não, ele não vai dar erro, ele vai dar um valor diferente do correto, tá? Porque quando você multiplica, imagina aqui, ó. Quando você multiplica esse 365 vezes 0,25, quando você faz essa multiplicação por 10, ele vai dar um 1,5 que vai ser descartado, entendeu? E aí você acaba perdendo, o resultado vai ser incorreto, mas o programa vai rodar da mesma forma, tá? Então aqui, na hora de calcular... Não, mas rodou, mas ele não bateu a conta, é isso então tá. Entendeu? E, Alessandra? Então é bem isso daí, entendeu o que aconteceu? Então toda vez que você usar um número real para fazer um cálculo, que ele vai ter quebrado o casa decimal, o resultado dele tem que ser guardado no float. Se eu guardar no int, ele perde valor, tá? Então aqui, ó, eu vou colocar lá, batidas é igual à idade da pessoa. Aí eu venho multiplicando, né? Ó. Você pode criar uma variável para cada multiplicação? Pode, mas eu acho que não é necessário. Então eu multiplico lá, ó, vezes. Outra coisa aqui também, ó, 365,25. Não pode ser 0,25, tá? Tem que ser ponto. Você põe o vírgula, ele vai gerar, na verdade ele nem vai gerar um erro, pode ser que nem gere um erro, mas ele vai calcular errado. Tá? Então, ó, eu tenho que um ano é 365 dias, vezes o dia, que são 24 horas, vezes cada hora são 60 minutos, vezes os 60 segundos. Tá? Então, eu multiplico por esse, vezes esse, vezes esse, vezes esse. E aí eu tenho a quantidade de batida do meu coração. Então, se eu rodar aqui, ó, vai lá a minha idade, vou pôr a idade certa, até 35, cada perna. E tá lá, ó, a quantidade de batida do coração, ó, tem um monte. E o bicho deve estar cansado já. Tá? E se for... Tem que tomar cuidado também, que se esse float for muito grande, o valor for muito grande, ele não vai caber aqui também, tá? Então, quando a gente coloca um valor muito alto, ele vai estourar. Então, se você vê que ele está estourando, não está dando o resultado certo por causa do tamanho, então, um float ele tem um tamanho limitado, tá? Vamos ver qual é o tamanho do float em linguagem C. Ó, um float, ele vai de 3,4 elevado a menos 38 até 3,4 a mais 38. Então, é um valor relativamente grande. Ah, mas não coube, professor, estourou. Ah, se estourou, você pode mudar de float para double. O double, ele tem 8 bytes.
Tá? Então, são 64 bits para armazenar esse valor. Então, cabe um valor muito maior. Tá? Ó, é 1.7 a menos 38, menos 308 a 1.7 a mais 308. Então, é coisa pra caramba. Tá? Se não couber ainda, aí tem o último cara aqui, ó, que é o long double. É um duplo longo. E aí são 16 bits, são 128 bits para representar um número. Então é algo muito grande. Ó. É 3.4 a menos 4.932 a 1.1 a 4.932. Então é um valor muito alto, muito grande. Tá? E a gente pode utilizar. Então, professor, se eu quiser utilizar esse cara, usa ele, não tem problema nenhum. Tá? Nos cálculos, ele vai conseguir armazenar esses valores.